mais um episódio aqui com as maravilhosas doutora Ana Elisa Kadri, falando sobre cirurgia plástica. Fran falando aqui sobre os hormônios também, né, gente? Ó, já teve outros episódios, se vocês não assistiram, vou deixar aqui o card aqui em cima, vai lá, assiste. Porque foi falado sobre celulite, foi falado sobre lipoaspiração, gordura localizada, mamas, hormônios, os principais hormônios que as mulheres usam. Isso. E treinamento, é claro. E treinamento também. Mas treinamento vocês estão tão acostumados aqui, né? Que hoje quero deixar as minhas convidadas falar aqui, que eu tenho certeza que é assunto que vocês querem. Tá gostando desse tipo de conteúdo? Já não esquece de deixar um like aqui, deixar um comentário, faça a tua pergunta. Gente, consulta de graça aqui, ó. Pergunta aqui, que elas vão vir aqui responder, eu tenho certeza. Agora vamos lá, porque esse bloco aqui, amiga, baixa aqui. Está imperdível! Esse bloco nós vamos falar sobre algo que assombra a mulherada. Assombra a mulherada, tá? E que é extremamente frequente. Extremamente frequente. Que elas sofrem caladas. Sofrem caladas. Você vai se identificar, tenho certeza, com... Primeira coisa, a gente vai falar aqui sobre efeito colateral, né? Efeitos colaterais do uso de recurso ergogênico, mas principalmente a gente vai falar sobre cirurgia íntima. Porque é aquele efeito colateral que até consegue esconder, né? Porque, Fran, vamos lá primeiro começar aqui com os efeitos colaterais. Quais são os mais comuns? O que você mais vê no consultório, a mulherada chegando? É voz, é pele, cabelo. O que acontece? Em primeiro lugar, começa a alteração de pele. Aumento de oleosidade da pele, propiciando o aparecimento de muita acne, aumento de pelos em regiões onde a mulher não tinha. Aí, ou a voz começa a mudar, ou o cabelo começa a cair. E por último, em último caso, a mulher fala que está acontecendo, que demora e reluta para perceber muitas vezes, né? É o aumento do clitóris, né? A virilização, que é um dos colaterais mais comuns no uso, principalmente continuado, que muitas mulheres começam e não param mais, então o uso continuado tem um efeito, né, somatório no efeito colateral da virilização. E o que acontece? Eu vou deixar para a doutora Ana nos dizer quais são as alterações específicas que ocorrem na vulva, no clitóris, nos pequenos lábios, nos grandes lábios, né, dentro de um processo de emagrecimento e dentro da mulher usuária de esteroide. E, gente, pra gente exemplificar, demonstrar, ilustrar aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar minha perereca. A doutora Ana trouxe aqui, ó, uma pepeca. Uma periquita. Tá? Uma periquita, carinhosamente, como vocês queiram chamar. Vou entregar pra ela aqui, essa periquitinha aqui, pra ela dar uma periquitona. Essa, né? É uma periquitona, gente. Vou entregar pra ela aqui. Essa periquita sua é assim, não se preocupe, porque de tem cirurgia, solução. doutora? Não. Tá precisando de algumas cirurgias. Então, vou deixar a doutora Ana explicar aqui para vocês, mulherada, esse é um assunto aí que é um tabu. Para muitas. Às vezes vocês têm vergonha de falar sobre isso, vergonha de procurar um médico. E aí, qual é o médico procurar? Será que tem como, doutora, eu operar, por exemplo, um aumento de clitóris sem perder a sensibilidade? Porque essa também é uma preocupação da mulherada, isso né? há muito tempo. Principal. Exatamente. E até tem uma outra coisa também que acontece. Às vezes, por o clitóris aumentar ali, a mulher tem um pouco mais de sensibilidade. De prazer. E algumas até e aí gostam. O cara, né, o marido ali, às vezes ele até gosta disso, mas a mulher, ela vai botar um biquíni, alguma coisa assim, fica marcando, e ela gostaria de operar, mas sem perder a sensibilidade. Como é que funciona isso? O que a gente pode fazer, já que a gente reforma a cara, reforma a barriga, reforma o peito, o que dá pra fazer pra deixar a pepeca jovem? O que hoje tem de tecnologia pra nos ajudar nesse sentido? Vamos lá falar de cirurgia íntima. E essa cirurgia, esse nome tão carinhoso escolhido, porque é algo que ela faz pro íntimo dela, né? Então, não é uma cirurgia de mama que você põe um decote e mostra, não é uma cirurgia da face que você desfila mostrando por aí, mas é a cirurgia que a mulher faz e ela sente um benefício próprio, realmente um benefício íntimo que é o que vai trazer a autoconfiança dela e todo esse aspecto de bem-estar que alguém que se incomoda com a região íntima tem. Então, primeiro de tudo é isso, ela se incomoda em usar uma roupa apertada, ela se incomoda, às vezes, durante a relação sexual, afastar, ou às vezes os pequenos lábios, às vezes o clitóris cresceu tanto e já passou aquela fase de ficar mais sensível, às vezes ela chega a ter uma dor por perder, porque ele não foi feito para ficar exposto, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui esse modelo didático, onde eu mostro para minhas pacientes no consultório, de uma vulva. Então, vamos lá. Aqui do lado é onde são os grandes lábios, aqui eles estão pequenininhos, mas aqui são os grandes lábios. Aqui em cima a gente tem uma pelinha que é o capuz clitoriano.
ele tem que recobrir o clitóris, e aqui a gente tem o clitóris, a glande clitoriana. Então, uma similaridade com o pênis masculino, a glande do clitóris é como se fosse a glande do pênis. Aqui do lado a gente tem os pequenos lábios, que nesse caso eles estão aumentados mesmo, e aqui a gente consegue trazer o que é a cirurgia íntima hoje. Ela vai muito além de tratar pequeno lábio. Então a gente pode, vamos lá, na mulher que usou o esteroide, usou os anabolizantes, ela teve o aumento do clitóris. Ele pode ser só um aumento leve, ele pode aumentar a ponto de ter uma frouxidão e pesar, e pesar nessa região. Pode ter o aumento do capuz e a gente pode precisar tratar tudo isso. Na cirurgia do Intimate Makeover, né, que é um termo novo, recente, cirurgia íntima é coisa nova, gente. De 10 anos para cá evoluiu super. Então a gente pode fazer a redução da glande sem perder a sensibilidade. A gente trata também o excesso de pele aqui em cima, o capuz. A gente pode fazer preenchimento dos grandes lábios, então da mulher que é muito atlética, que emagreceu, que está numa vida fitness e com isso, né, tem um percentual de gordura muito baixo, os grandes lábios ficam atróficos e aí toda essa região fica muito aparente. Então a gente consegue fazer preenchimento com gordura, fazer bioestimulador, fazer até morfos, que é radiofrequência e microagulhamento para melhorar a qualidade de pele da região íntima. E a questão é, você tem que saber onde você está mexendo para tratar o clitóris, por exemplo, sem perder a sensibilidade. E me diz uma coisa, como é feita o próprio procedimento no clitóris? Assim, até onde eu ouvia falar, ele era irreversível, era né? irreversível e cortavam o clitóris perdendo toda a sensibilidade. O que eu soube até então, óbvio, não é minha área, é sua, Sim. é que agora é feita uma plastia realmente, né? Ele é empurrado para dentro. É correto isso? Foi isso que eu... Como que funciona essa cirurgia? A gente pode precisar ou não reduzir o tamanho da glande, isso vai depender de cada caso. A gente faz a redução do clitóris, retirando a parte menos inervada e mantendo a área mais inervada para preservar a sensibilidade. E a gente faz a pexia. Então, às vezes ele está grande e pesado, a gente faz uma fixação dele lá para dentro. Então, às vezes a gente não precisa reduzir, a gente precisa só esconder, refixar. Então, a gente faz uma sutura lá perto do osso, então a gente embute o clitóris. E aí, dessa maneira, em alguns casos, a gente pode reduzir ou não, mas ele fica mais escondidinho, não perde a sensibilidade e ainda, e ainda pensando ali nos grandes lábios, até nos pequenos lábios, né? Que é o que dá aquela flacidez. Mas acho que o processo da própria da idade mesmo, né? Vai gerando aquela flacidez. A flacidez ela é geral, ali. então assim, a região íntima sofre também. Então às vezes você tem a atrofia dos grandes lábios, o monte pubiano, então que tá aqui em cima, às vezes é gordinho, às vezes tá frouxo, também às vezes tá flácido. Tudo isso a gente avalia. E aí a gente pode fazer lifting de grandes lábios, fazer uma cirurgia para elevar, tirar o excesso de pele. A gente pode fazer o preenchimento com gordura, que é o que eu mais gosto, né? Isso nos grandes lábios. Nos grandes lábios, E você tem um menu no consultório que eu posso escolher a que eu quiser? Por exemplo, se você quiser um menu, eu quero essa aqui. Esse o detalhe, é que é uma cirurgia muito personalizada. Às vezes a mulher precisa melhorar os grandes lábios com gordura e não precisa reduzir os pequenos lábios, porque só você aumentando os grandes lábios, você já esconde, né? Porque o pequeno lábio ele é para estar escondido pelo grande lábio. Perfeito. E em outros casos não, às vezes você consegue fazer os dois. Então, a gente tem sim um rol de procedimentos que dá para que são complementares. E outra coisa, doutora, por exemplo, assim, a mulher ela fez essa cirurgia do clitóris, por exemplo, reduziu, escondeu, o que seja, né? E se ela continuar fazendo uso desse hormônio, isso volta a crescer, continua se desenvolvendo? É uma cirurgia que ela é refeita mais vezes, por exemplo, uma troca de silicone, né, do peito, se eu quiser diminuir ou aumentar, ou às vezes ele vai baixando um pouco ali. Isso também é feito no caso da cirurgia íntima? Vamos lá, ótima pergunta. Quando a gente faz o uso, quando você vê a paciente que faz uso do ergogênico, ela nunca vai ter uma vagina que vai virar um pênis, concorda? Sim. A gente tem um limite até onde ir. O que eu converso com essas pacientes? Que é se elas pretendem continuar usando os hormônios. Você notou que estagnou? Que
está crescendo, que está aumentando ou não? Porque esse fator ele é muito importante. Provavelmente, se ela já usou há bastante tempo, não está crescendo mais, está parado, não tá estagnado nesse crescimento, a redução, a refixação é uma cirurgia única. Então, provavelmente, ele não vai crescer a ponto de precisar de uma nova cirurgia. Agora, se ela acabou de começar a usar, notou que está crescendo, às vezes a gente faz só apexia e aí pode ser que depois ela precise de uma redução. É possível, mas é tudo muito novo. Então, a princípio, eu não tenho visto necessidade nas pacientes em reoperar. Ótimo. Teoricamente, até porque é uma técnica relativamente nova e que eu acho que a gente está trazendo bem pioneiras aqui esse assunto nesse nosso meio, né? Sim, é tudo muito novo. Os livros de anatomia mudaram em menos de 15 anos. Exato. Não, menos de 10 anos. Tudo foi muito estudado para anatomia masculina. Então, o próprio livro de anatomia que a gente estudava na faculdade, ele ainda era desatualizado. Não tinha estudos profundos sobre a anatomia do clitóris, por exemplo. Fisiologia. Tá super atrasado também. Então, assim, são estudos recentes em que a gente vê demanda, então, né, onde há demanda, há mais estudo. Então, é tudo muito novo. Te dizer que se vai crescer de novo, na medicina nem nunca, nem sempre. Exato. Mas o que a gente não vê é comum hoje em dia não é se comum. já estiver estagnado ali no caso. Exatamente. Não acho que é comum a gente ver reoperações. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia com um implante capilar. O homem usuário de esteroide que faz implante tem uma chance de voltar a ter uma alopécia, né, uma queda de cabelo, que é uma grande preocupação deles. Sim. Então dá para fazer uma analogia. Ele quer continuar? Que custo, né? Olha o investimento que você fez, exatamente, o procedimento que você passou. Então a gente, por enquanto, não tem pacientes que fizeram a cirurgia e que voltaram para ti depois de continuar o uso e aumentar o uso, de repente, por achar que o que pode eu oriento é a dose, né? Exato. Eu não vou ser... Inclusive, eu vi de uma paciente ontem falando que ela me escolheu porque eu não recriminei ela pelo uso, né? Então, eu acolhi, porque o que a gente vê é você chegar num médico e falar que você usa, às vezes ele nem te examina. Isso é uma pena, né? Porque nós somos seres humanos e a primeira qualidade é ter que acolher quem vem até a gente. Então ela falou, olha, você não me recriminou, você me acolheu. Então minha função é te orientar. Exato. Vamos cuidado com as doses, os chips, né? Então assim, ela tinha história de uso do chip hormonal. Doutora, então se eu usar o chip hormonal também pode aumentar o meu clitóris? Muito. O que eu mais tenho. A gente tem num chip, por exemplo, a garantia da liberação fracionada do hormônio? Não tem. É isso que a indústria farmacêutica, quem vende o chip para o médico, né, para o médico vender no consultório, promete, né, uma liberação controlada, diária, gradual, enfim, dosada. E muitas vezes não acontece. A mulher acaba reincidindo, recolocando aquele chip mais de uma vez naquele local. Isso pode acontecer na primeira vez também, mas aquele local começa a fibrosar e aquele chip acaba não liberando no momento que deveria ser adequado. Programado. Existem isso vem bastante de colateral do uso do chip, né, dos implantes hormonais, vem bastante no consultório, resolver, tá caindo cabelo, virilizando muito, minha voz já mudou bastante, o que eu faço? E a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer com essa paciente. A gente só tem que controlar os colaterais e depois remediar, as áreas que depois... são possíveis de tratamento, né? Exatamente, tratar as áreas que são possíveis de tratamento. Então, interessante. Infelizmente a gente não consegue fazer muito com o hormônio hormônio implante hormonal. Por isso que eu falo, e já falei uma vez aqui com a gente, que a mulher consegue ter um perfil de segurança um pouco melhor em hormônios que têm uma meia-vida cada vez menor. Que tem uma liberação curta, rápida. Então, ou seja, que vai sair mais rápido errou a dose, do colateral. Sobrou, né? Porque a gente fala muito começou isso. A falhar, e aí ela tem que interromper. Interrompe. Aquela mulher não tem receptor suficiente para usar aquilo de hormônio que ela está usando. Um hormônio que vai durar ali 6 meses, e aí? E aí não tem o que fazer, tem que esperar. E sabe que muitas vezes, assim, conversando com a mulherada, elas nem são orientadas nesse sentido. Falando que isso pode acontecer, que o cabelo pode cair, né, que pode ter esses efeitos colaterais, como se ela estivesse usando um hormônio, porque é um hormônio, né, mas como se ela estivesse, por exemplo, usando um hormônio... Menos pior, talvez. Ou injetável, enfim, ou tomando... Porque aí parece assim, né, agora eu posso falar isso porque não sou médica aqui, então é uma dúvida minha. A gente pensa assim, não estou injetando o hormônio ali. Então foi o médico colocou o chip, isso já tende a dar uma garantia, uma segurança para essa paciente. Exatamente. E não é isso que acontece. É uma falsa segurança. É uma falsa segurança, né? Então, às vezes,
essa promessa, né, do chip da beleza, da pessoa estar melhor, ela pode ficar pior ainda. Pode. E aí não tem como reverter tão rápido, porque tem que esperar esse hormônio terminar a função dele, o tempo de uso. Precisa, e é importante o médico saber manejar o colateral. Se está implantando, saiba controlar o colateral quando ele começa a acontecer. Não fale, ó, não tem o que fazer, aguenta que o chip vai demorar 6 meses para sair do teu corpo. Tirou o chip, E é esse paciente que vem para nós. pagou uma nota para o chip durar 6 meses e aí no primeiro mês já tem que tirar. Tá, e agora uma outra pergunta que eu tenho certeza que as minhas seguidoras vão fazer. Aham. Porque todo mundo aqui é viciado em treino. Exato. Então a mulherada gosta de treinar. Aí vem aquela pergunta, tempo de recuperação. Eu preciso parar, me afastar quanto tempo das minhas atividades em relação ao trabalho, em relação ao treino? Como é que, o que é a recomendação? Tá, aí vocês Vamos falar viram por que, cirurgia. Exatamente. Existem um leque de cirurgias e aí vamos tomar como base a mais completa, vai? Tá. Porque aí as menos complexas Vão ser vai ser menos menos tempo. tempo. A gente infere que Então, sim. quando a gente faz uma redução de clitóris, uma pexia de clitóris, a gente está trabalhando numa área que tem bastante vazio sanguíneo. Então, é uma área que a maior complicação é sangramento. Esse repouso eu peço para se afastarem do trabalho, exceto se o trabalho não for muito, né, de grandes esforços físicos. Trabalhos em geral, uma semana. Porque é uma semana que você tem que ficar mais de repouso, Deitadinha. fazendo bastante gelo, bastante compressa fria, porque vai inchar, pode ficar sangrando um pouquinho. Então, o gelo é o maior amigo dessa semana. Na segunda semana, ela já consegue voltar a algumas atividades de trabalho, de dia a dia. E aí, na segunda semana, eu libero para fazer um cardio mais leve. Então, um cardio na esteira, caminhada, nada de bicicleta, nada de elíptico. Então, evitar o impacto ali na região. Dos exercícios físicos, o que eu mais vou esperar para liberar é agachamento, porque é onde a gente fez a fixação, né? Então, os treinos de membros superiores eu libero mais precocemente. Um glúteozinho isolado, talvez. Treinos isolados de membros inferiores. E eu sempre converso com as minhas pacientes que são fitness da consciência corporal. Então, o que eu peço? Dos exercícios que requerem mais de core, a gente evita nesse primeiro mês. Então, quando que você vai voltar a fazer exercícios mais de agachamento, com mais carga? Depois de 30 dias. Justamente, para a gente não desfazer aquela fixação que está tão carinhosamente feita. Que foi o objetivo complexa, ali, né? Isso, É feita na assoalho pélvico? É feita na assoalho pélvico. E uma outra pergunta agora, que, amiga, essa pergunta devia ser tua. Eu? Porque você Fala quer... aqui. Ó, um papo entre amigas aqui, mas vocês devem estar se perguntando em casa, né? Eu tô aqui também, né? Relação sexual. Essa é a pergunta número 1 dos maridos. Exatamente. Quando é que vai? Quando pode Relação Eles ficam sexual. nervosos, né? Quando é que pode estrear isso? Quando é que eu vou poder usar a nova... Como é que é? Investimento aí? O investimento. A reforma. A reforma da periquita? Depois de 40 dias. 40 dias. 40 dias. Faz uma quarentena. É uma quarentena mesmo, porque a gente precisa estar tudo muito bem cicatrizado. Porque de todas as atividades que vão impactar na região, a relação íntima é a mais traumática para a região íntima feminina. E aí é dado pontos, tudo, tem toda... Olha, o mesmo capricho que a gente tem numa mama, numa face, a gente tem na região íntima também. Ou deveria ter, né? Então, posso falar por mim. O mesmo carinho que eu trato uma mama, eu vou tratar a região íntima da mulher. Então, a gente faz pontos internos, absorvíveis, para a gente não precisar ficar tirando o fio. Tratar como uma estética feminina mesmo. Então, a gente faz tudo com fios mais modernos, com fios que a gente não precisa tracionar. E capricha nos pontinhos para ficar bem bonita. E pensando assim, né? Com o passar do tempo também, às vezes a pessoa pega muito sol, vai dando aquela escurecida nessa região. Eu ia chegar lá, amiga, você tava aqui dentro da minha cabeça. Tava na tua cabeça? Né? A gente é tico e teco. Tipo B1, B2. É isso. Nesse mesmo procedimento, no caso, na mesma cirurgia, ele já faz algo para clarear. Isso é algo, por exemplo, assim, que se a mulher quer clarear, digamos, ela não é o caso dela fazer uma cirurgia de redução de clitóris ou de lábios ali também, né? Mas ela gostaria, por exemplo, de tirar um pouco dessa flacidez e de clarear. Perfeito. O que acontece na mulher que é mais gestante, comum, por exemplo, é comum a mulher escurecer, né, a área perineal, pigmentar. Aí qual é o tratamento para isso? O tratamento de clareamento da região íntima, ele é um pouco mais complexo no sentido de não existe um tratamento específico que vai resolver 100%. Né? A gente tem que lançar mão
de associação de procedimentos. Então, na cirurgia, a gente traz o Morpheus, que vai fazer uma melhora de qualidade de pele, é um microagulhamento com radiofrequência no mesmo procedimento, mas ele não é... O clareamento, ele é demorado, vamos dizer assim. A gente pode lançar mão de laser, de peeling, de tratamento em casa, com cremes manipulados ou prontos, mas a gente precisa de um comprometimento a longo prazo. Uma sessão não vai resolver 100%. Então, quando a gente fala de clareamento, a gente tem que falar de algo a mais a longo prazo e que vai ter uma resposta também, dependendo do fototipo da pele da pessoa. É num planejamento de uma mulher que precisa de tudo. Primeiro o procedimento cirúrgico, depois clareamento. Depois clareamento. Faz sentido. E, assim, pensando, né, numa cirurgia que a gente pensa assim, uma parte tão pequena ali, né? Qual seria o tempo de cirurgia e também a questão da anestesia? Preciso tomar anestesia geral para fazer essa cirurgia? Dá para conciliar essa cirurgia íntima com uma outra cirurgia? Porque normalmente a mulher já quer fazer mais alguma coisa, né? Já que ou uma estou lipozinha aqui, ali, né? ou tirar um pouquinho de gordura, ou trocar prótese, enfim. Como é que funciona isso? Dá para fazer? Não dá? Depende? Depende, porque depende de quantos procedimentos a gente vai fazer na região íntima. Então eu digo que a cirurgia ela pode demorar de 2 a 4 horas, depende. E aí a associação ela vai ser permitida a depender disso. A gente sempre, em qualquer cirurgia plástica, a gente calcula quanto tempo a gente vai gastar em cada cirurgia, para que a gente não ultrapasse o limite de segurança, que é de 6 até no máximo 8 horas, quando a gente fala de uma cirurgia grande de contorno corporal, grandes lipoaspirações. Se for para associar com uma lipoaspiração de corpo inteiro, eu não recomendo, porque tudo incha. Então, numa lipoaspiração, tudo incha. E desce se o edema esse também. inchaço vai descer para a região íntima que está operada, não é legal. Mas se a gente associar com uma cirurgia menor, uma prótese de silicone, vai, até que vai. E em relação à anestesia, ela pode ser feita associada à anestesia local com uma sedação, ela pode ser feita até precisando de um bloqueio nas costas, a raquianestesia. Eu não recomendo fazer com anestesia local puramente em consultório, tem muita gente que faz, mas é o meu limiar de dor e é o que eu não gostaria para ninguém. Então, sempre prefiro fazer em centro cirúrgico, anestesia local com a sedação para o paciente não lembrar da dor, ser mais confortável. Com certeza. Perfeito. Menos Mais alguma traumático, pergunta, mais amiga? resultado. Zero. Tirou todas as minhas dúvidas, estou pronta para o bloco, pode, ó. Me Pode. operar. A gente já está combinando aqui uma cirurgia em conjunto. E junto. A gente vai operar junto para parar junto nossos Esse é um treinos. tema que a gente acaba falando muito, mas são dúvidas que as mulheres têm em casa e elas não falam. Porque elas têm vergonha, muitas vezes, de falar. Às vezes não fala nem com o marido, que é Às algo vezes que não está fala incomodando. com o marido, exatamente. E outra coisa que é importante, só pra gente finalizar, é falar com o marido. Olha, estou pensando, cogitando fazer isso. O que você acha? Porque eles sempre vão falar assim, não precisa, Não precisa. tá ótimo assim. Mas me incomoda. Então Mas vai se ver. ele tiver uma mulher feliz, Exatamente. realizada, com a autoconfiança lá em cima, ele vai amar. Com certeza. Com certeza. Bom, gostaria de agradecer a minha parceira aqui, a Fran. Né? Obrigada. Agradeço você também, amiga. Agradecer muito a doutora Ana. Foi um prazer muito. ter você aqui. Eu também quero. Foi um prazer enorme ter você aqui. Tirou muito das minhas dúvidas, As minhas das também. nossas, né? Tenho Das certeza nossas. que tirou muitas dúvidas aí das nossas seguidoras também, dos seguidores também, porque às vezes o marido ele também quer falar para a mulher fazer. Às vezes é algo que também está incomodando ele aquilo. Exatamente. Mas aí ele também fica ali naquela, será? Então, se você está passando por isso, ou se você é uma mulher que quer fazer, ou namora, é casado com uma mulher que gostaria de fazer, não esquece de encaminhar esse vídeo aqui para elas. Ó, vou deixar aqui embaixo o contato da doutora Annelise, para quem quer fazer cirurgia plástica, gente, eu super recomendo, tá? Vou deixar o contato da Fran aqui para quem quer também fazer uma consulta aí para ver se precisa organizar a vida. Organizar a vida, né? Parte Equilibrar os hormonal, hormônios. não está tendo resultado, Evitar colateral. enfim, evitar colateral. Vou deixar o contato dessas duas maravilhosas aqui para vocês. Faça uma consulta, agende uma consulta, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidas, esclarecer todas as dúvidas, né? Com certeza. E fazer aquilo que vai fazer com que você se sinta melhor, Bem, porque isso é o que importa. É o que né? importa. No final Às das vezes, contas, às vezes é a isso. pessoa tá assim, ó, você não precisa fazer tal coisa. Cara, se vai te deixar feliz, tem um bom médico para fazer, tá fazendo isso em segurança, faça, porque a felicidade... É sua. Pessoa, exatamente, é você que A precisa felicidade estar é feliz, né? Então, independente da Exatamente. opinião dos A outros. aprovação tem que ser sua. Sua. Exatamente. Não pra agradar ninguém, Exatamente. Não pra agradar agradar só a você. si mesmo. E aí, gostaram? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Beijo, tchau! Beijo.